lendo o currículo da nossa primeira expositora, a doutora Celeste é 5ª promotora de Justiça Civil do Fórum Regional de Santana, é doutora pela USP e é diretora da APMP Mulher. Conversa com a doutora Celeste, ela nos confidenciou que advogou por 10 anos antes de ser promotora de justiça. E aí eu falo aos dois colegas que hoje são promotores de justiça que essa casa sempre está aberta a qualquer carreira jurídica, que embora seja a casa da advocacia, não está restrita apenas aos advogados, né? Ela recepciona estudantes de direito, acadêmicos, desembargadores, promotores de justiça, carreiras da forças policiais. É uma casa democrática, né? E aí é bom que os colegas que aqui estão tomem conhecimento que não é que, embora existam carreiras jurídicas, uma não é inimiga da outra, né? São co-irmãs e juntas é que a gente exercita a justiça. Claro que cada um, às vezes, toma um lado, e tem que ser assim, né? Cada um defendendo um interesse, mas jamais com ataques pessoais ou ataques institucionais, não é? Bom, prosseguindo aos trabalhos, eu passo então a palavra para a doutora Celeste para que inicie a sua palestra. O tema que me foi atribuído como a temática é direcionada a uma semana voltada para o direito à educação. Eu vou tratar da mediação, mais especificamente da mediação escolar. Primeiramente, eu vou dar para os senhores um panorama geral do que seria o Instituto da Mediação, para só depois, propriamente, especificar a mediação escolar. Bom, o que seria a mediação? Vocês estão vendo uma placa, é um caminho. Ao final dessa palestra, eu espero que os senhores tenham uma resposta a essa indagação, se a mediação seria um caminho na busca da justiça, um caminho na busca do processo equitativo, na solução consensual, no empoderamento das decisões das partes. Por isso que esse sinal figura. Nós temos diversos modelos de mediação. A matéria-prima da mediação, ela se baseia toda na existência de um conflito. O conflito, os senhores sabem que desde Heráclito, só um minutinho, para citar certinho a frase, desde Heráclito dizia que tudo ocorre segundo a discórdia, que vem sendo banalizado pelas pessoas dizendo que a guerra é a mãe e rainha de todas as coisas. Não existe sociedade sem conflito. O conflito ele tem a sua expressão máxima na guerra, mas o conflito é algo que é inerente à sociedade, é inerente às relações interpessoais. O conflito ele se dá seja ao nível intrapessoal, ou seja, da pessoa com ela mesma, com a sua psique, e no nível interpessoal, ou seja, das relações entre as pessoas. E por que eu coloquei essa imagem? Porque muitas vezes as pessoas elas têm um problema, um conflito, elas se sentem atadas a esse problema, sem solução, sem saber para onde ir. E, até recentemente, a nossa cultura ela favorecia que esse conflito se transmudasse em um litígio, que todas as soluções fossem buscadas de forma heterônoma, ou seja, um terceiro que decida por elas. É mais fácil, é mais cômodo deixar que um terceiro decida por si. Você entrega na mão do juiz, entrega na mão do árbitro, entrega na mão da coordenação da escola, algum problema surgido. Mais difícil é as partes se conscientizarem desse papel delas mesmas, buscarem a solução do conflito. O Brasil, recentemente, ele tem passado por uma mudança nesse paradigma. Essa mudança tem sido de cima para baixo, porque a legislação recente desse ano, seja no Código de Processo Civil, seja numa legislação específica de mediação, que eu vou explicar para os senhores mais adiante, estabeleceu a mediação como forma de resolução de conflitos. Muitas vezes a lei utiliza a palavra solução de conflitos, outras vezes resolução.
palavra solução de conflitos é uma palavra equivocada, porque é uma falácia. Implica dizer que todos os conflitos serão decididos de forma definitiva e eterna e nunca mais haverá outro conflito. A resolução não, significa que aquele conflito, naquele momento dado, foi solucionado através de um acordo ou não. Muitas vezes a mediação não conduz necessariamente a um acordo. Bom, eu poderia mencionar para os senhores assim, 3 modelos básicos de mediação. O primeiro modelo é o modelo de Harvard, cujas figuras mais exponentes seriam Fisher, Urey e Patton. O que seria o modelo de Harvard? É o modelo que é mais adotado entre os mediadores, que encontra a maior aceitação. Ele é um modelo linear. Ele foca o conflito como um problema. Ou seja, as partes celebram um contrato de mediação para, posteriormente, submeterem o seu conflito a um mediador, que é um terceiro neutro, ele é imparcial, ele é submetido a uma série de princípios, como a confidencialidade, a boa-fé, que eu irei explicitar mais detalhadamente. Qual é o foco? Obtenção de acordo. Então, a mediação, o modelo de Harvard, trata o conflito como problema, visa obter um acordo. Para tanto, ele se usa primordialmente de técnicas negociais. O que se busca através desse modelo? Que as partes negociem de forma colaborativa, ou seja, seria um processo colaborativo. O conflito ele é tratado de modo a satisfazer o interesse e necessidade de cada uma das partes. Eu trouxe aqui para ver se ficaria um pouco mais claros para os senhores. Eu gostaria também de agradecer a presença da professora Ana Luísa Isolde, eminente mediadora, que também irá participar do congresso do Campeonato Mundial de Mediação na França, em fevereiro. Bom, para tentar ficar claro, porque até agora parece que eu estou falando grego para os senhores. Tenho muitas caras, muitos pontos de interrogação na cara dos senhores, e um bom palestrante não adianta despejar todo o conteúdo em cima se vocês não conseguirem compreender do que ele está falando. O que a gente tem? A gente tem, então, as partes têm um conflito. Elas têm um problema. Elas, por exemplo, na escola, brigaram com um determinado professor, não conseguem solucionar, querem que a direção da escola e tal. Os alunos querem tirar um professor e a escola entende que queria um professor renomado, tem um puta currículo, e talvez um método que deveria ser aperfeiçoado. Então, cada um tem a sua posição. Você convoca um terceiro, imparcial, para tratar. Como é que vai resolver? Porque os alunos querem uma coisa, eles não vão ceder. A posição deles é, quero trocar o professor. A posição da escola é um professor renomado, tem vários livros escritos, já dá aula há 10 anos na escola. Aí o terceiro. Então, vocês verificam assim, ó, como se fosse uma torta, em termos leigos. Dividir no meio. Um que é a posição para cima, o outro a posição dele para baixo. O que o trabalho da mediação pela Escola de Harvard visa? Ampliar a torta. Como se amplia a torta? Você busca identificar quais são os interesses comuns das partes. Qual é o interesse comum nesse problema que eu coloquei para os senhores? O aprendizado. Todos querem sair da faculdade conhecendo bem aquela matéria. Quais são os interesses distintos? O professor tem uma metodologia, os alunos têm outra, esses entendem que seria outra, teria que compatibilizar. E nós teríamos o interesse oposto a minimizar. Por exemplo, os alunos não querem fazer provas ou coisas do gênero. Então, por essa técnica de Harvard, você busca, então, ampliar a torta para que não fique só uma posição ou outra e todos ganhem na solução desse conflito. Esse seria
o modelo de Harvard. Eu coloquei, então, antes da submissão ao terceiro imparcial, nós teríamos a parte naquele impasse, se pender para esse lado, cai tudo, ou uma parte perde, se pender para aquele, cai tudo, a outra parte perde. Não é isso que se pretende. Se pretende que todos tenham seus interesses e necessidades atingidos. Por isso que essa segunda figura, as partes trabalhando de uma forma colaborativa, buscando juntas, elas mesmas, a solução dos conflitos. É importante fixar, o mediador, ele não dá uma solução para as partes. Ele fornece ferramentas, instrumentos para que as próprias partes cheguem a um consenso. Nisso, ela difere da conciliação, que é um outro instituto. A diferença assim, básica, primordial, que na conciliação o conciliador ele propõe soluções para as partes, já o mediador não, ele induz através de diversos métodos, perguntas abertas, entrevistas dirigidas, diversas formas. Outra diferença básica entre a mediação e a conciliação é basicamente essa, se não confunde muito. Bom, o primeiro modelo, então, que nós tratamos de mediação é o modelo de Harvard. O segundo modelo, que eu poderia mencionar para os senhores, é o modelo circular narrativo, da Sarah Cobb. Qual é o objetivo desse modelo? Modificar as percepções das partes a respeito do problema. Construção da história. Você amplia a história que a Evelyn contou, a história que o Pedro contou, porque, dessa forma, você está legitimando a história de cada uma das partes para, posteriormente, construir um acordo. Ele parte da premissa da necessidade das pessoas transformarem a história conflitiva em um processo que facilite a superação. Ele tem como fonte de inspiração o modelo de Harvard, a teoria dos sistemas, teoria do observador, teoria narrativa e psicologia social. Então, os objetivos fundamentais: fomentar a reflexão, aumentar as diferenças com a finalidade de flexibilizar o sistema, legitimar as pessoas, uma mudança no significado, a criação de contextos e a obtenção de acordo. Apenas para terminar essa parte introdutória, o terceiro modelo que eu gostaria de apresentar para os senhores é o modelo transformativo, que tem como principais ícones o Bush e Fogers. Ao contrário dos demais modelos, esse modelo não tem como foco principal a obtenção de acordo, mas ele foca na melhoria das relações humanas. Ele utiliza as técnicas da revalorização, empowerment e do reconhecimento. Pela revalorização, você devolve para os indivíduos o seu próprio valor, a sua força e a sua capacidade de enfrentar os problemas da vida. Já no reconhecimento, é mais difícil, você aplica técnicas para que o outro, já empoderada, consiga escutar a pessoa que está em conflito e obtendo algum grau de empatia. Bom, então, o que é a mediação? A mediação ela faz parte dos procedimentos não contenciosos de resolução de conflitos. Existem muitas definições. É um método de resolução de conflitos no qual um terceiro, que é alheio ao problema, procura aproximação entre as partes, facilitando a comunicação para que, de forma cooperativa, cheguem a um acordo mutuamente satisfatório. Como eu mencionei para os senhores no começo da palestra, a legislação aplicável ao tema é recentíssima. Nós temos a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que ela dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de composição de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos na administração pública. Essa lei determina a sua expressa aplicação aos casos de mediação escolar.
Nós temos também o Código de Processo Civil, em diversos dispositivos, artigo 3º, parágrafo 2º, 165 a 175, 250, 303, 319, 334, 359 e seguintes. No Estado de São Paulo, nós temos 3 resoluções da Secretaria Estadual de Educação, a 19 de 2010, a 1ª de 2011 e a 18 de 2011. A mediação escolar, que é objeto da palestra de hoje, ela teve como fonte de inspiração a Resolução 2002 de 12 da ONU, que trata dos princípios básicos da utilização de programas de justiça restaurativa em matéria criminal. Ou seja, a mediação escolar não vai tratar puramente só da mediação, é um pouco mais ampla, ela parte a partir dos princípios da justiça restaurativa. Bom, qual foi a opção do nosso legislador pátrio para qual modelo de mediação nós estamos adotando? Apenas antes de entrar nesse, eu queria salientar que os modelos que eu falei, seja o de Harvard, seja o transformativo, seja o modelo circular narrativo, eles não são modelos excludentes. Dependendo de cada caso concreto, o mediador pode optar por utilizar um ou outro modelo ou as técnicas de todos. Como, então, a nossa lei recentíssima, que ainda está no prazo da vacatio legis, vocês sabem que a próxima vacatio legis, assim, a lei foi promulgada, mas ela ainda não está em vigor. Tem 180 dias ainda para entrar em vigor, e então nós temos esse período para nos adaptarmos, para nos conhecer essa nova realidade, que é realmente a mediação extrajudicial e judicial como forma de solução de controvérsias. O que a lei diz? Mediação, atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório. O que seria uma atividade técnica? O mediador é advogado? Ele é psicólogo? Ele é assistente social? Não. Ele tem uma formação de origem, que pode ser psicólogo, pode ser assistente social, mas ele tem que realizar um curso de capacitação. Esse curso ele deve estar previsto dentro das normas do Conselho Nacional de Justiça. Esses institutos, sejam para ensinar, seja para capacitarem mediadores, seja para posteriormente atuarem, ou seja, indicarem mediadores quando você contrata um instituto e não diretamente um mediador. Então, é uma atividade técnica, é uma profissão. Ele pode ser escolhido ou aceito pelas partes. O que significa isso? Em regra, a mediação ela tem um caráter voluntário. As partes se submetem à mediação porque elas assim o desejam. Elas querem que um terceiro imparcial as auxilie a encontrar por elas mesmas uma solução para um determinado problema que elas estejam vivenciando. Escolhido, até queria falar, ou aceito. Por exemplo, a lei coloca que quando você convida uma pessoa para participar de um procedimento de mediação, nós teremos, dá uma opção para a parte de 5 mediadores pela legislação em vigor. Se a parte silencia não dizer, eu quero o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, supõe-se que ela aceitou o primeiro da lista, é o que a nossa lei diz. Existe um pouco o caráter contraditório em relação ao Código de Processo Civil, que não existe, assim, vai ter que ter uma compatibilização entre essas duas legislações na parte da mediação judicial. Porque, a rigor, ela teria que aceitar aqueles que já estavam indicados
previamente cadastrados no tribunal. Bom, o que o mediador faz? Ela auxilia, ela estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Quais são os princípios que norteiam a mediação de acordo com os diplomas normativos vigentes? Em primeiro lugar, a imparcialidade do mediador. Ou seja, ele não pode ser amigo das partes, não pode ser parente das partes, ele tem que ser imparcial. A legislação determina que seja aplicada ao mediador as mesmas regras de suspeição e impedimento dos juízes. A mediação, ela é fundamentalmente oral, ela se pauta pela imparcialidade, ou seja, nós vamos buscar um processo equitativo, modelo diverso do modelo que vigorou até agora. As partes vão escolher por si próprias a melhor solução para o conflito delas. Tem que haver autonomia da vontade das partes. O princípio é a busca do consenso, confidencialidade, ou seja, o que as partes discutiram numa sessão, seja privada, seja conjunta de mediação, não pode, em regra, ser divulgado por mediador. Você fala, por exemplo, a mediação não terminou com um acordo. Não seria propriamente infrutífera, porque pode não terminar com um acordo, mas as partes restabeleceram a comunicação entre elas. Houve sempre um ganho nessa submissão. Busca do consenso. Posteriormente, se não houve esse acordo, se você, em regra, não pode chamar o mediador para depor, para dizer o que você propôs ou não propôs, o que foi que você revelou, para tentar provar em juízo que você estava correto. Por isso que seria a confidencialidade. Se pauta pela boa-fé, e o Código de Processo Civil acrescenta a independência e a decisão informada. Ou seja, você tem que esclarecer, antes de começar o procedimento de mediação, exatamente do que se trata, como vai se desenvolver, quais questões poderão ser trabalhadas, explicar que são eles mesmos que irão obter um acordo ou não. Esses seriam os princípios. Alguém está com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não? Porque, para muitos de vocês, é o primeiro contato com essa matéria. Para a doutora, eu estou chovendo no molhado. Mas... Bom, por que eu coloquei essa questão da justiça restaurativa? Eu contextualizei, primeiro, que a lei ela estabelece que se aplica a mediação escolar. E de onde surgiu a mediação escolar? Porque eu falei de processo e tudo. Porque foi na experiência exitosa da sua aplicação a conflitos jurídicos que foi puxado, que está sendo resgatada essa noção da mediação escolar atualmente. Então, para tanto, a gente precisaria conceituar o que seria a justiça restaurativa. De acordo com a Resolução 2002, de 12 da ONU, a justiça restaurativa ela evolui como uma resposta ao crime que respeita a dignidade e igualdade das pessoas, constrói o entendimento e promove a harmonia social, mediante a restauração das vítimas, ofensores e comunidades. A justiça restaurativa ela se utiliza quer da mediação, quer da conciliação, reunião familiar ou comunitária ou círculos decisórios. Então, a mediação é uma das técnicas que pode ser utilizada dentro desses programas sociais que se desenvolvem de justiça restaurativa e que o doutor Pedro poderá mencionar a seguir na palestra dele ao falar dos princípios da pena. Por isso que nós fizemos essa inversão, para que no final elas serão complementares.
O que seria, então, conflito escolar? Bom, o conflito escolar, ele busca... A escola vai trabalhar nas relações interpessoais dentro do ambiente escolar. No estado de São Paulo, ela visa preservar a integridade física, psíquica dos alunos, dos professores, o patrimônio da escola e dos alunos, de acordo com a Resolução 19 da Secretaria de Educação. Ela se baseia em fortalecer a cultura do diálogo como forma de resolver os conflitos. Ou seja, ensinar os alunos desde cedo para aquela cultura, como reagir diante de um conflito. É importante que seja realizado nas escolas, porque a nossa sociedade ela ainda é muito arraigada na questão do litígio, da busca da solução por um terceiro. Se as crianças, desde pequenas, forem trabalhadas nesse sentido, delas solucionarem por si próprias os conflitos que lhe forem apresentados, no futuro nós teremos uma sociedade mais justa. Qual foi a opção do governo do Estado de São Paulo? Ele adotou o sistema de proteção escolar. Então, nós temos a mediação escolar num ambiente democrático, tolerante, pacífico, seguro, em que haja respeito à pluralidade de ideias e à diversidade. Sistema de proteção escolar, planejamento e execução de ações voltadas à prevenção, mediação e resolução de conflitos no ambiente escolar. Visa preservar a integridade física e de alunos, servidores e o patrimônio destes e da escola. Cada professor ele vai contar com 2 professores, mediadores escolares e comunitários. Eles possuem por funções, veja, adotar práticas de mediação de conflitos, mas também desenvolver ações e programas da justiça restaurativa. Não, mas você falou no começo que a justiça restaurativa tem mais a ver com crime, com trabalhar a vítima, o ofensor, a sua inserção na comunidade. Por que isso seria importante? Por exemplo, na prática de um ato infracional na escola. Eu já fui promotora da infância antes de estar trabalhando com direito de família, e dos objetivos principais não é punir o adolescente, mas obter a sua ressocialização. Então, se você já na escola, por exemplo, pratica um ato infracional, foi pego fumando maconha, você já insere ele num círculo familiar e comunitário, ou sessões de mediação para trabalhar essa questão, esse conflito, você já está trabalhando com a ressocialização do adolescente. Isso, para o juiz, no final, decidir se ele está ou não ressocializado e dar cumprida eventual medida socioeducativa aplicada, é o principal. Então, a escola vai ter importante papel nessa ressocialização do adolescente, evitar que ele evolua realmente um conflito que seria por uma briguinha entre alunos, possa se virar na prática de um crime, que, na verdade, entre eles é definido como um ato infracional. Daí a importância de adotar desde cedo essas práticas de mediação, essas práticas de justiça restaurativa no ambiente escolar. Bom, o que faz o professor que é o mediador escolar? Então, ele adota práticas de mediação de conflitos e de justiça restaurativa. Ele orienta os pais, os responsáveis, sobre o papel da família no processo educativo, analisa os fatores de vulnerabilidade de risco a que o aluno possa estar exposto. Por exemplo, interesse precoce pela sexualidade no ensino fundamental. Uma pesquisa realizada, uma das maiores dificuldades dos professores, dos problemas que se apresentam, seria justamente trabalhar essa questão da sexualidade aflorada muito precocemente, uso de drogas, por exemplo. Também foi constatado que quem utiliza mais desses programas na escola são as mulheres.
E que tem mais interesse em se capacitar como mediadoras também são as mulheres, no ambiente escolar. Então, é algo para ser pensado. Então, as mulheres são aquelas que querem resolver mais o problema, trabalhar. Então, precisa ser estimulado e incentivado entre os homens. Por que eles não procuram esse serviço, essa alternativa? Porque muitas vezes ficam represando sentimentos e eclode para algo muito pior. Orientar o aluno na prática de seus estudos. Bom, tem muito para ser dito sobre o assunto, o papel do mediador escolar, mas como é só uma breve introdução sobre o tema, não quero cansá-los, ainda não quero também privá-los diante da exposição do Dr. Pedro Eduardo de Camargo Elias. Eu só queria terminar com essa imagem da mediação. Diálogo e troca, nós podemos obter uma solução. E com essa frase, o mais importante que se tem a fazer é romper as barreiras entre as pessoas, para que possamos atuar como uma única inteligência. David Bohm. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Bom, eu agradeço não só a presença, mas a contribuição da doutora Celeste. A gente sabe que os afazeres de uma promotora não são poucos, e ainda assim a senhora encontrou um tempinho para contribuir não só com essa casa, mas também com a Semana Jurídica da Faculdade de São Paulo. Então, para prosseguir com os trabalhos, eu pedi para a doutora Celeste ceder o lugar, trocar o lugar com o doutor Pedro. Doutor Pedro Eduardo de Camargo Elias é segundo promotor de justiça do Juizado Especial Criminal da capital, é membro do Conselho Fiscal da PMMP. Doutor Pedro, queria, de idêntica forma, agradecer a presença do senhor. Doutor Pedro, mais uma vez, obrigado, e já cedo a palavra para que o senhor inicie a palestra. Antes de adentrar aqui ao nosso tema propriamente dito, caráter educativo da pena no direito penal, o que pode parecer até uma redundância, porque se é direito penal, se é pena, evidentemente é direito penal. Muitos podem se perguntar. Mas, como muitos dos senhores sabem, a pena não está adstrita somente ao direito penal. No direito civil, nós temos também as cláusulas penais, no direito administrativo, no direito tributário. Por isso que aqui o título da nossa palestra de hoje, no direito penal, para salientar a participação da pena no direito penal. Porque se em outros ramos do direito a pena se mostra acessória a outros pleitos, a outras obrigações que se exige, no direito penal ela é a razão de existir da ciência penal. Então a gente só fala em direito penal porque, obviamente, nós temos uma pena. Tanto que, num conceito que o professor Luiz Flávio Gomes tem em sua obra, ele fala que o conceito de direito penal é um conjunto de normas jurídicas públicas que definem certas condutas como infrações, delitos ou crimes, ou contravenções, associando-lhes penas ou medidas de segurança, assim como outras consequências jurídicas. Ou seja, a pena e a medida de segurança, vamos dizer que é uma das hipóteses de pena em sentido amplo para as pessoas que não possuem culpabilidade, que nós vamos falar a seguir, ela é a razão de existir da ciência criminal. Então, primeiramente, eu gostaria de salientar isso, porque da pena no direito penal. Porque ela existe em outros ramos do direito, mas no direito penal ela é o foco principal. Só existe direito penal porque existe pena. Eu vou aproveitar aqui, evidentemente eu não sou professor universitário, mas tenho já uma experiência de 15 anos como promotor de justiça. Então vou passar rapidamente sobre alguns conceitos técnicos sobre pena e tentar falar um pouco para os senhores da minha experiência prática desses quase 15 anos, que foi quase integralmente na atuação criminal e na atuação também de repressão aos atos infracionais praticados por adolescentes infratores na área da infância e juventude. Então,
eu peço licença para explanar aos senhores alguns exemplos e estou à disposição ao final para qualquer pergunta sobre o tema, também aqui da mesa. O direito penal, segundo também o professor Luiz Flávio Gomes, ele tem várias funções, e ele menciona aqui que a função legítima do direito penal é servir de instrumento para a tutela fragmentária e subsidiária dos bens jurídicos mais relevantes, vida, integridade física, etc. E mesmo assim contra ataques mais intoleráveis, ou seja, contra ofensas que efetivamente perturbam a ordem, a convivência social. Portanto, o que busca o direito penal? Busca a paz social, a perfeita convivência social. E como bem salienta aqui o professor Luiz Flávio Gomes, de forma fragmentária e subsidiária. O que isso quer dizer? Que o direito penal ele não se aplica a todos os conflitos. Nós tivemos aqui anteriormente uma apresentação sobre mediação, sobre conflitos, como resolver os conflitos. Se a mediação, desculpem, não é minha área, mas desculpe dar um pitaco aqui, se ela é, vamos dizer, uma situação anterior ao inicial para se resolver o conflito, o direito penal é a fase final. É onde não se conseguiu resolver os conflitos por nenhuma outra forma. Por essa razão, nós nos utilizaremos do direito penal para que haja essa paz social. Então, por isso que nós temos um dos princípios basilares do direito penal, é a fragmentariedade, subsidiariedade, e, para facilitar o entendimento dos senhores, a intervenção mínima. Ou seja, só deve intervir na vida das pessoas se não houver outra possibilidade. Então, assim, numa fala mais simples, a gente pode dizer o seguinte: eu tenho um problema, vou ao direito penal. Não, eu tenho um problema e não há outra solução. Então eu vou em busca do direito penal. Até porque, isso nós vamos falar em seguida, o direito penal ele prevê penas, muitas vezes, muito graves para alguns atos praticados pelos cidadãos. Se nós estamos falando numa punição grave, nós temos que ter, de outro lado, atos graves, atos que realmente causam temor, causam aflição na sociedade. Nessas hipóteses, sim, é que o direito penal deve atuar. Por isso que o professor, quando fala da função legítima, e eu vou falar por que da função legítima, ele fala de fragmentariedade e subsidiariedade. Porque há outras funções que também, que muitos entregam ao direito penal, que é a ciência criminal, notadamente no momento humanista que vivemos, já de muitos anos e décadas, que seria a vingança pessoal. A vingança, né, a lei do crime, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. Então, esse faz parte da nossa história, do direito penal lá atrás, onde não havia proporcionalidade nem razoabilidade entre o ato praticado e a pena. Né? Isso foi melhorando com a escola clássica de direito penal, depois veio a escola positiva de direito penal. Sempre, como se fala, é um pêndulo. Há momentos em que se pune mais e há momentos em que se é mais liberal em matéria penal. A história da sociedade, nós vivenciamos isso. Hoje, atualmente no Brasil, nós vemos um clamor social por mais punição. Muitas pesquisas de opinião, que os senhores provavelmente têm conhecimento, no que tange, por exemplo, a redução da idade penal, que nós vamos falar a seguir, 90% da população é favorável a essa redução para que os adolescentes de 16 a 18 anos sejam responsáveis criminalmente. Também, muitas pesquisas atualmente realizadas demonstram que a sociedade busca
punição mais grave para alguns delitos. Inclusive pesquisas no tocante a penas que são proibidas no Brasil, como a pena de morte, por exemplo, que ela só é permitida em casos excepcionais e em caso de guerra declarada. Pesquisas recentes demonstram que há um anseio social por essas penas mais gravosas. Recentemente, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa do Instituto Datafolha dizendo que 50% da população era favorável à seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Que é uma frase que nós ouvíamos muito nos anos 80, 90, por um político muito famoso aqui de São Paulo, que ganhou muitas eleições falando essa frase. Evidentemente que ele não aplicava ela a si próprio. Seria muito mais fácil se o fizesse. Mas a pesquisa fez essa pergunta. Eu até achei muito interessante, acho interessante trazer. Ou seja, hoje nós temos um anseio social. Vejo que tem muitos jovens aqui que não vivenciaram o mundo antes da Constituição de 88. Quando da Constituição de 88, nós vínhamos de um período de 20 anos de ditadura, em que não havia democracia plena. Nós só viemos a ter eleições depois da década de 60, em 1989, eleições presidenciais. Tínhamos outras eleições, mas de menor importância. Com a Constituição de 88, evidentemente que, após um período de restrição de liberdades, veio uma onda mais liberal. Eu até tenho aqui, antes um pouco de entrar nas penas, mas já nesse próximo slide, que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, incisos 66 e 67, ela prevê algumas hipóteses de pena. Por exemplo, ela fala que as penas serão de privativa ou restritiva de liberdades, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos e outras. Mas o mais importante que a Constituição Federal trouxe em termos de pena foi as espécies proibidas de penas. E ela fala que são proibidas, no artigo 5º, inciso 67, as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, as de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. E essa determinação são, como os senhores sabem, cláusulas pétreas, ou seja, isso não pode ser mudado por uma reforma constitucional. Ou seja, nesse ponto aqui, nós já vemos o caráter humanista da nossa Constituição, mas que, se fosse realizada no dia de hoje, será que nós manteríamos essas proibições? Será que os anseios sociais seriam feitos dessa forma? Essa é uma boa questão. Porque se metade da sociedade diz que aceita a morte de delinquentes como uma situação natural, talvez se a Constituição Federal fosse feita hoje, ou se houver uma Constituição originária, talvez a gente perca algumas dessas garantias. Vejam, senhores, voltando ao tema nosso, o conceito de pena do professor Heleno Cláudio Fragoso é a perda de bens impostos por órgão da justiça a quem comete crime. Como eu disse anteriormente aos senhores, a razão de ser do direito penal, que na sua essência até é bem mais simples do que outras áreas do direito, é essa. A quem praticou um crime, a gente imputa uma pena. Seria simples como para todo problema complicado ter uma solução simples que é mentirosa, dizem, né? Mas qual é saindo um pouco da teoria e caindo na prática? Se a pena é imposta a quem comete crimes, o que hoje nós vemos de equívoco na sociedade e que causa esse clamor e essa, vamos dizer, essa onda talvez mais repressiva de parte da sociedade, parte, vamos dizer, importante, tanto que alguns projetos de lei no sentido de majorar a pena
de criminosos tem muito sucesso no nosso Congresso Nacional são duas coisas. Primeiramente, que a apuração dos crimes em nosso país é muito deficiente. Se a quantidade de crimes é muito grande, a quantidade de punidos é muito grande, a quantidade de pessoas que hoje têm a sua liberdade privada é muito grande, ainda assim nós temos uma quantidade de crimes em que não há solução. Isso se dá por diversos motivos. Talvez o principal deles é a nossa falta de aparato. Nós temos um governo que não tem ainda um aparato policial, que é quem inicialmente faz a investigação de um crime, preparado para a resolução de tantos crimes. Há outras questões também. Nós que trabalhamos na justiça criminal, como já dito há muitos anos, nós vemos muitas situações que estão lá muitos e muitos anos para se resolver, que poderia ser resolvida de maneira mais prática, mais rápida, permitindo que os processos tivessem uma maior rapidez. E, com isso, nós teremos punições mais rápidas e efetivas. Porque, num processo criminal, e eu posso dar um exemplo aos senhores, vamos supor uma pessoa que é acusada de um crime que não tenha gravidade, que responda esse processo em liberdade. Um crime sem violência ou grave ameaça, por exemplo, um crime de furto, um crime contra o patrimônio. E vamos supor que essa pessoa tenha que esperar o seu processo. E ela queira, evidentemente, ela não se beneficie de nenhuma causa que poderia limitar o tempo desse processo, ou seja, ela leva esse processo adiante. Às vezes demora-se anos para a resolução de um processo simples. Quando vem a resolução, às vezes essa pessoa já é outra, já nem está viva. Então, se perde anos para se resolver um crime simples, que poderia ser resolvido, como dito anteriormente aqui, até utilizando-se dos preceitos da justiça restaurativa, como a reparação do dano à vítima. E nós perdemos anos com o processo crime. Isso são vários processos. Hoje eu trabalho num juizado especial criminal, e eu vou dizer daqui a pouco, a nossa atuação se dá nos delitos, nas infrações penais de menor potencial ofensivo. Nessas infrações, há uma rapidez muito grande, até pelos mecanismos que a Lei 9.099 de 95, que completou 20 anos no mês passado, ela prevê. Só que, mesmo assim, nós temos processos lá com 5, 6, 7 anos, que já foram até alcançados pela prescrição e que já nem poderão mais ser punidos, chegam à mão pela primeira vez depois de 7 anos dos acontecimentos. É feita toda uma investigação policial, demorada, chega no juiz, o juiz fala, não, essa infração é de menor potencial ofensivo, remete para o GCRIM, quando chega em nossas mãos, 6, 7 anos depois, o fato está prescrito. Ou seja, mesmo na Lei 9.099, que eu vou falar para os senhores que foi um avanço extraordinário na repressão criminal, embora haja, evidentemente, várias críticas a esse sistema, nós verificamos isso. Eu vou passar adiante um pouquinho para voltar à função educativa aqui da pena, que é o tema principal da nossa palestra, que é para tentar falar um pouco sobre direito penal e educação. Sobre as funções da pena, nós temos uma teoria absoluta e uma teoria relativa. Essa teoria absoluta, ela também chamada ela atribui a função da pena como uma função exclusivamente retributiva, ou seja, a pena como um fim em si mesmo. Ou como dizia o professor Nelson Hungria, você combate o mal, que é a prática do crime, com o mal, que é a pena. Então, é apenas a retribuição. Você praticou um mal, você vai ser punido. Evidentemente que nós tivemos um avanço e hoje nós temos uma teoria mista, ou relativa, que prevê, sim, a retribuição do mal praticado pelo crime, mas também a função preventiva, que tem como principal função evitar futuros delitos, evitar futuras infrações penais, ou evitar que as pessoas pratiquem novos crimes.
Por isso que eu falei que hoje, na nossa visão, o principal problema que enfrenta o direito penal, o sistema de justiça penal, eu diria mais, é a impunidade. Porque a impunidade, ela evita qualquer função da pena, porque a pessoa vai passar limpa. Embora tenha praticado mal, nada vai lhe acontecer. E não é à toa que nós somos chamados o país da impunidade. Nós temos muita impunidade. Nós temos muitos crimes, muitas punições, mas também temos muitas impunidades. E evidentemente que eu não vou falar para os senhores que não temos muitas injustiças e muitas punições injustas, evidentemente que temos. Até pelo nosso sistema, que é engessado, que é um sistema muito prolixo e que tem uma burocratização extrema. Mas voltando aqui à função, à teoria relativa sobre as funções da pena, nós temos a função preventiva, que, além de tudo, além de ser uma evolução humanista dos últimos séculos, das últimas décadas, também é mais palatável, né? Ou seja, numa expressão mais informal, nós podemos dizer, melhor do que punir é educar. Então, a função educativa da pena, que depois nós vamos ver está prevista na faceta positiva, tanto da preventiva geral como especial, mas é muito mais interessante para a sociedade. Porque, além de você punir, você previne a ocorrência de outros crimes. E essa função preventiva, ela se divide em preventiva geral, ou seja, que é dirigida a toda a sociedade. E essa geral, ela pode ser positiva ou negativa. E o que vem a ser a função geral positiva? É, através da punição, mostrar à sociedade a eficácia do ordenamento jurídico. Ou seja, a prevenção geral ela é destinada a toda a sociedade, que, vendo o sistema penal funcionar, o sistema repressivo penal funcionar, vai ficar, vamos dizer, vai evitar praticar crimes, porque ela vê um sistema punitivo, ou seja, trazendo restrições a seus direitos, inclusive o maior deles, que é a liberdade. Ela, assistindo a essas punições, ela vai evitar de praticar crimes. Por isso a preventiva geral, ou seja, ela é dirigida a toda a nossa sociedade. E a gente chama de positiva porque, através dessa punição, nós podemos mostrar a eficácia de um sistema equilibrado, em que quem comete crimes é punido. Por isso que, voltando ao nosso empirismo trágico atual, quando há impunidade, nós geramos um desequilíbrio nesse sistema. Porque muitos são punidos, até exageradamente. Outros não têm nenhuma punição. Então, para que haja essa função preventiva geral positiva, hoje, a meu ver, pela experiência que nós temos, entendemos que a punição eficaz é um dos maiores problemas. Também nós temos a função preventiva geral negativa, ou seja, quer intimidar toda a sociedade a praticar delitos, porque ela está vendo o mal que está sendo ofertado àquele que praticou um crime. Então, a pessoa que praticou um crime, às vezes um crime até leve, mas está com a sua liberdade restrita. Ou, se não está com a sua liberdade restrita, está com direitos restritos. Vamos lá para os crimes de trânsito, por exemplo, uma área mais... e crimes menos graves. A pessoa, além de cumprir uma pena, ela pode ficar 1, 2, 3 anos sem a sua habilitação. Ou seja, isso, assistido por toda a sociedade, é o que a prevenção geral negativa nos entrega. Já a prevenção especial, ela é dirigida ao agente praticante do crime. A prevenção especial positiva, aí nós entramos exatamente onde o tema da nossa palestra hoje, que é a ressocialização do indivíduo, que é o caráter educativo da pena. Que, além de você punir, você tem a ressocialização do indivíduo. E a função preventiva negativa é a segregação do delinquente.
Voltando à função educativa, que está presente, portanto, que é uma faceta da função preventiva geral positiva e da função especial positiva, nós temos aí um contrassenso, assim, a priori, que muitos juristas, inclusive, ressaltam em seus trabalhos. Se uma pena é um mal aplicado a quem comete um mal, como é que essa pena também pode ser educativa, sendo que educativa é um bem? A educação é um bem. Educação é um conjunto de conhecimentos que nos é trazido através em várias áreas, inclusive a área escolar. Como é que nós podemos ter um mal, uma pena imposta em que a pessoa não escolhe se quer ou não quer, e, ao mesmo tempo, ter um caráter educativo? Essa é um paradoxo que é ressaltado por muitos. Mas, evidentemente, que, como dito, nesse caráter humanista que nós buscamos hoje na nossa sociedade, e o direito penal, com muito mais razão, deve buscar, a função educativa ela deve estar presente nas penas. O artigo 89 do nosso Código, o artigo 59 do nosso Código Penal, quando eu pus aqui no slide, mas vou reproduzir aos senhores, o juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, ele estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Aqui nesse artigo 59 nós temos as circunstâncias judiciais, ou para alguns, os vetores judiciais que devem justificar uma pena pelo juiz prolator da sentença. E, ao final, o nosso legislador escreveu para reprovação e prevenção do crime. Ou seja, a nossa lei maior penal, que é o nosso Código Penal, com a reforma de 1984, ela vestiu a camisa da prevenção mais retribuição. Então, é um Código Penal já reformado, 1984, que nós temos outros vários projetos de Código Penal, mas, na verdade, esse aqui é de 1940, que já foi quase totalmente reformulado. A sua parte geral, como dito, foi reformulada em 1984, e outras leis e outros artigos, leis especiais, são reformadas a cada ano, dependendo da vontade do nosso poder legislativo. Às vezes até trazendo um agravamento de penas para alguns fatos que nem talvez merecessem, e deixando alguns delitos mais graves sem a punição necessária. Eu aqui coloquei o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque nós falamos anteriormente da redução da idade penal, mas, segundo o professor Dalmo Dallari, numa das suas obras sobre direito constitucional e criança e do adolescente, ele considera que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que toca à repressão dos atos infracionais praticados pelos adolescentes entre 12 e 18 anos, que essa é a definição de adolescente, né? Os seres humanos de 12 a 18 anos, ele considera que essas punições esculpidas no Estatuto da Criança e do Adolescente são uma forma de repressão penal. Porque lá o artigo 112 diz o seguinte: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. E como autoridade competente, aqui nós temos o juiz de direito. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção de regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas protetivas previstas no artigo 101, incisos 1 a 6 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma dessas medidas aplicadas aos adolescentes que praticam atos infracionais, para que os senhores saibam, atos infracionais são todos os crimes. Só que quando se fala em adolescente, a gente não usa a expressão crime, usa a expressão ato infracional. Mas o que é ato infracional? É todo ato correspondente a um crime.
Aí, fazendo apenas um parênteses, depende do conceito analítico de crime que os senhores tiverem em direito penal. Se entendem que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, os senhores vão entender que um adolescente não pode ser praticante de um crime, pois ele não possui culpabilidade. Já para os que entendem que o crime é um fato típico e jurídico tão somente, evidentemente que essa possibilidade existe. Mas voltando aqui ao artigo 112. Todas essas medidas previstas aqui no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas não são acordadas com o adolescente ou com os seus pais ou com os seus representantes legais. Não, elas são impostas judicialmente, após o devido processo legal. Aqueles que restarem, ao final do processo, restarem provados terem praticado atos infracionais, a eles serão aplicados isso. Por isso que o professor Dalmo, no comentário ao Estatuto da Criança e do Adolescente, em que ele faz a introdução sobre atos infracionais, ele considera, olha, nós já temos uma punição penal aqui, porque isso é pena, só não é chamado de pena, mas é pena, e é imposto. Não é um acordo que eu faço, isso aqui é imposto ao adolescente. Aí os senhores me perguntam, então por que hoje nós temos uma grita na sociedade para que se reduza a idade penal? Evidentemente que esse clamor popular não deve ao texto frio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para que os senhores, evidentemente os senhores já sabem, mas para quem não saiba, a internação em estabelecimento educacional, ela é semelhante à pena de prisão do direito penal. A internação, a pessoa tem a sua liberdade reduzida. Ela fica no que no passado a gente chamava das instalações da FEBEM, hoje Fundação Casa. Eu trabalhei 1 ano e meio aqui na Fundação, aqui na Infância e Juventude da capital, visitando todas as unidades da Fundação Casa aqui da capital. Trabalhava no setor de execução dessas medidas. A pena de internação, ela é semelhante à pena de prisão. Mas por que, apesar disso, nós temos um clamor popular para retirar os adolescentes, pelo menos aqueles que possuem mais de 16 anos, da esfera da infância e juventude e entregá-los à esfera do direito penal? A meu juízo, depois de alguma experiência nessa área, mas sem ser conhecedor da matéria, é porque essas medidas são muito brandas para fatos considerados muito graves. Se aquele adolescente, como foi dito aqui, aquele que se envolve numa briga escolar, aquele que tem uma briga até com o seu professor, ou aquele adolescente que comete uma briga de rua, ou é pego usando entorpecentes, aquele que pratica um ato infracional leve, se essas medidas são suficientes, como a medida, por exemplo, de reparar o dano, nós tínhamos muito caso, quando eu trabalhei no interior de São Paulo, de pichações ocorridas por adolescentes. É um crime contra o meio ambiente. Evidentemente, qual era o mais importante nesse fato? Era o adolescente reparar o dano. Era ele limpar a área por ele pichada, nos muros públicos ou particulares. Então, a reparação do dano ela estava evidentemente proporcional ao ato por ele praticado. Ele realizou uma pichação e ele teve essa reparação do dano. Veja, em termos de ressocialização e em termos de punição, nesse fato estaríamos presentes. Agora, os senhores me perguntam, em que casos, então, que a Justiça da Criança e do Adolescente, ou as varas da infância e da juventude, ela tem, na minha visão, sido muito branda e, por isso, há esse clamor social da mudança, da redução da idade penal. Eu vou primeiro pegar um dado aos senhores. Na Fundação Casa, hoje internados, ou seja, na medida que é correspondente à pena de prisão, nós temos hoje 85% dos internados que são praticantes de 2 atos infracionais: roubo e tráfico de drogas. Nós temos, então, 2 atos infracionais que correspondem quase a todos os internados. Para esses delitos, principalmente, isso na minha visão, evidentemente, respeitando os que pensam em contrário, principalmente o roubo realizado em concurso de pessoas
e com utilização de arma, na nossa visão, eles deveriam ser mais severamente punidos. Porque esse é o crime hoje que gera mais medo na nossa sociedade, o roubo. O tráfico de drogas, eu vou falar um pouco depois sobre eles. Eu até, às vezes, brinco com alguns colegas de quando eu entrei no Ministério Público no ano de 2000, e hoje, o tráfico de drogas era considerado, até porque previsto na Constituição como um crime assemelhado a crime hediondo, era considerado um crime gravíssimo, e hoje ainda o é. Só que hoje as decisões judiciais, a jurisprudência, tem dado muito mais benefícios ao tráfico de drogas do que a outros crimes. Então, mesmo ele sendo um crime considerado assemelhado ou equiparado a crime hediondo, por exemplo, o primeiro tráfico, o cidadão primário de bons antecedentes que comete um primeiro tráfico, a ele, por exemplo, segundo o Supremo Tribunal Federal, é permitido iniciar o cumprimento de uma pena restritiva de direito e não uma pena privativa de liberdade. É claro que isso, embora haja decisão do Supremo, não é pacífico. Há muitos casos de tráfico de drogas que a pena inicial é 5 anos, conforme determina a lei de 2006. Mas, hoje, há muito mais liberalismo em relação ao tráfico de drogas do que ao roubo. No passado, era o contrário. No passado, o tráfico de drogas, na nossa visão, ele só estava abaixo dos crimes mais graves, como homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Hoje, os nossos tribunais, nossos juízes, estão flexibilizando o caso de traficantes, notadamente aqueles que são primários e de bons antecedentes. Mas voltando aqui à redução da idade penal, em face dessa situação atual, é que há um projeto que já foi aprovado em 2 turnos pela Câmara Federal, de reduzir a idade penal para 16 anos para alguns crimes. A primeira votação que se realizou queriam incluir o roubo entre esses crimes em que o agente com 16 anos responderia criminalmente e não na Justiça na Infância e Juventude. Todavia, esse projeto não foi aprovado. No dia seguinte, até com uma atuação bem legalmente muito duvidosa da Câmara dos Deputados, eles aprovaram um projeto mais restritivo, listando basicamente os crimes hediondos como as hipóteses em que os adolescentes com mais de 16 anos deveriam responder. Se os senhores me perguntarem, a situação melhoraria com a redução da idade penal para 16 anos? Depende da visão de quem você olha. Um adolescente hoje na Fundação Casa, que não possui a condição ideal, como os senhores podem imaginar, ele está muito mais resguardado do que numa prisão. Todavia, se essa realidade não mudar, ou seja, se houver muita liberalidade, principalmente com o roubo armado, como dito para os senhores, são quase 50% dos casos de adolescentes internados são em razão desse delito. Se em relação a esse delito não houver mais severidade para que haja uma prevenção e repressão adequada ao crime, na minha visão, vai acabar mais dia, menos dia. Isso não sou eu que digo, são os estudiosos da área de infância e juventude que falam que mais dia, menos dia, a redução da idade penal vai passar. Não sei se só para alguns delitos ou se para a totalidade deles. Como dito aos senhores, nós hoje temos um sistema muito bem feito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei feita em 1990, que é uma lei excepcional. Os senhores que estão da área jurídica, eu recomendo sempre a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei humana, mas que também tem o seu caráter punitivo, que na nossa visão não está sendo adequadamente realizado. Passando das infrações penais, eu listei aqui alguns crimes que são hediondos e outros crimes graves. E se nessa lista aqui, por exemplo, como os senhores sabem, a Lei 8.072, de 1990, ela deu origem à Lei dos crimes hediondos. A esses crimes é dado, além da pena dele já ser mais grave no prefeito secundário do tipo penal,
A esses crimes, vamos dizer, se é dado menos benefícios. Então, no que toca ao livramento condicional, na ida para regimes menos graves, essa lei é menos flexível com os praticantes, por uma simples razão, porque esses crimes são considerados pela lei mais graves. E alguns com toda razão, por exemplo, o homicídio qualificado, embora originalmente não seja um crime hediondo, foi incluído no rol em 1984, para muita gente que se lembra, foi a Lei Glória Pérez, uma autora de novela que teve sua filha assassinada, e brutalmente assassinada, e ela começou uma campanha popular para transformar o homicídio qualificado em crime hediondo. Isso ocorreu 2 anos depois dos fatos. O crime ocorreu em 1992 e em 1994 o Congresso Nacional incluiu o homicídio qualificado entre os crimes hediondos. Assim como o latrocínio, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, etc., além de outros delitos. O tráfico de drogas, até pela imposição constitucional, ele é considerado um crime equiparado a hediondo. Ou seja, a Constituição Federal, em um dos seus artigos, ela diz o seguinte: lei regulamentará quais serão os crimes hediondos. E a esses crimes hediondos será proibida a previsão de alguns benefícios, como já dito aqui, do livramento condicional, da mudança de regime com menos tempo de cumprimento. O início da pena desses crimes tem que ser em regime fechado. Originalmente era integral fechado. Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional manter um regime integral fechado. O nosso legislador mudou para inicial fechado. Assim também como havia a proibição do livramento condicional. O livramento condicional, nos casos dos crimes hediondos, ele é previsto com 2/3 do cumprimento da pena, enquanto a regra geral é 1/3. Então, o tráfico de drogas, o terrorismo e o crime de tortura, segundo a Constituição Federal, ao lado dos crimes hediondos, são os crimes que devem merecer uma punição mais rigorosa. Como eu disse anteriormente aos senhores, não é esse o entendimento dos nossos tribunais atualmente. E o crime de tráfico de drogas e o delito ainda vigente do uso de porte de drogas para uso é um delito que gera muita divergência hoje, quer na comunidade jurídica, quer nas camadas sociais da população. Hoje, eu até brinco com alguns colegas, na verdade, ninguém sabe bem o que fazer para reprimir o tráfico de drogas e o uso de entorpecentes. Há quem entenda que tem que liberar geral, há quem entenda que tem que reprimir o usuário com pena, inclusive pena de prisão. Ou seja, não há um consenso nesse fato. Tanto que, eu vou falar posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no caso de uso de entorpecentes, está no meio de um julgamento em que 3 ministros já decidiram, por exemplo, que o porte de maconha para uso é fato atípico, ou seja, não é crime, não deve ser punido. Nós estamos no meio desse julgamento, que foi paralisado por um pedido de vista, mas, por hora, nós temos já 3 ministros da nossa Suprema Corte, que é um intérprete originário da nossa Constituição, dizendo, olha, punir o usuário de drogas é inconstitucional. Pelo menos no caso da maconha. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator desse processo, entendeu que o porte de qualquer droga para uso é atípico. Os 2 ministros que votaram na sequência, o ministro Fachin e o ministro Barroso, entenderam que somente a maconha. E o ministro Barroso foi além. Ele já fixou uma quantidade de maconha que ele considera que é para uso próprio e que não poderá ser o agente preso com essa droga, preso por tráfico de drogas, que são 25 gramas. Onde que esses ministros tiraram da Constituição essa quantidade, nós não sabemos. Mas a decisão do Supremo ela é absoluta. Ou como dizia Rui Barbosa, o Supremo erra, mas erra por último. Ninguém pode errar depois dele. Infelizmente, ou felizmente, não sei. É assim.
Nós temos também os crimes de média gravidade. Eu já estou caminhando para o encerramento aqui da nossa palestra, até para permitir que os senhores façam várias perguntas aqui para mim e para a doutora Celeste. Nós temos hoje os crimes de média gravidade, ou considerados assim porque não estão dentro dos crimes de menor potencial ofensivo previstos na Lei 9.099, mas também não são hediondos e, na maior parte das vezes, a eles são fixados penas alternativas à pena de prisão. Aí eu elenquei aqui o furto, estelionato, receptação, os crimes contra a administração pública, etc. A esses crimes, conforme a leitura do artigo 44 do Código Penal, é possível a fixação de uma pena alternativa de prisão. A pena de prisão é a pena por excelência. Por isso que as outras reprimendas previstas na nossa legislação são consideradas penas alternativas ou restritivas de direito. Na verdade, restritivas de direito ou multa. Mas a multa nada mais é do que uma pena pecuniária que vai privar a pessoa de patrimônio que ela tem. Então, não deixa de ser uma pena restritiva de direitos, direito patrimonial. Então, a esses delitos, prioritariamente deve ser ofertada uma pena restritiva de direito. Crimes em que não haja violência ou grave ameaça, não tem razão, a não ser que a pessoa seja contumaz na prática desses crimes, da fixação de uma pena de prisão. Porque a pena de prisão, segundo a nossa legislação, ela é excepcional. Nós tivemos uma mudança recentemente sobre prisão cautelar. E a prisão cautelar, que é exceção, até baseado no princípio da presunção da não culpabilidade, ela, em termos cautelar, é excepcionalíssima. Mas mesmo como pena, a pena de prisão deve ser excepcional. A nossa legislação prevê, sempre que possível, deve ser fixada uma pena restritiva de direitos. Porque essa tem um caráter mais educativo e ressocializador do que a pena de prisão. Veja, eu falo da pena de prisão, senhores, sem considerar o estado atual das nossas prisões, que é um estado insalubre. Se a Fundação Casa, que eu visitei durante 1 ano e meio, ela hoje possui uma situação calamitosa, as de prisão, então, são extremamente decadentes e elas causam um mal muito maior. E hoje falar em ressocialização numa prisão é só uma falácia. Hoje nós temos apenas e tão somente a retribuição. Diante desse quadro, e de acordo com a nossa legislação, deve-se priorizar, no mais das vezes, sempre que possível, e nos delitos que não haja violência ou grave ameaça, em quase a sua totalidade, a possibilidade de penas alternativas à de prisão, ou seja, as penas restritivas de direito. Que, na esfera em que eu atuo, no Juizado Especial Criminal aqui da capital, no Fórum Criminal da Barra Funda, nós temos quase a totalidade, são 2 penas. É a pena de pecuniária e a pena de prestação de serviço à comunidade. Nós temos hoje uma central de penas alternativas, que atua junto à vara das execuções criminais e junto ao Juizado Especial Criminal, que prevê uma série de trabalhos em que as pessoas lá inseridos, além de ter um contato com a comunidade, podem vir até aprender ofícios novos, e isso ajuda na prevenção e na repressão dos crimes. Por isso que eu falei para os senhores da Lei 9.099 de 95. Qual foi a grande novidade que essa lei trouxe, Lei de 26 de setembro de 1995? Ela é aplicada a todas as contravenções penais, que são, vamos dizer, infrações penais em que não é prevista a pena de reclusão ou detenção, mas somente de prisão simples. Ou seja, é como se fossem crimes de menor gravidade. Então, a gente pode dividir as infrações penais em contravenções penais e os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não supera 2 anos de prisão.
Então, para esses delitos, e aqui daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo da maioria dos crimes que ocorrem no Juizado Especial Criminal, mas a grande novidade que a Lei 9.099 nos trouxe, comparada às regras existentes anteriormente, é a possibilidade da transação penal, que ela é oferecida pelo Ministério Público ao agente que cometeu um crime ou uma contravenção penal. Não todos os crimes, aqueles cuja pena máxima não supera 1 ano. E qual é a grande vantagem disso? Primeiramente, a celeridade. Só para os senhores terem uma ideia, eu trabalho no Juizado Especial da Barra Funda, que tem 2 juízes e 3 promotores, e cobre a área aqui central da capital, cerca de 2 milhões de habitantes. Nós recebemos, em termos de processo mensal, 1.000 novos casos por mês. Termos circunstanciados, que são relatos de crimes. Se não houvesse a Lei 9.099, nós não teríamos como resolver nenhum 10º desses crimes. Mas, com a Lei 9.099 e a possibilidade de transação penal, e o que vem a ser uma transação penal é a possibilidade de o Ministério Público oferecer àquele agente que praticou uma infração penal de menor potencial ofensivo uma pena restritiva de direito. E ele sequer vai ser processado. E qual é a vantagem para o autor dos fatos? Porque os senhores podem me perguntar, nossa, mas a ele vai ser aplicada uma pena? E qual é a vantagem que o autor tem? A principal delas, ao nosso ver, é que ele mantém a primariedade. Ele não assume culpa e ele mantém a primariedade. Só não pode exercer essa transação penal novamente no prazo de 5 anos. Então a pessoa só pode fazer uma transação penal a cada 5 anos. Se ela praticar um novo ato infracional de menor potencial ofensivo, ela aí sim responderá a um processo e ao final terá uma pena que, nos mais das vezes, vai ser restritiva de direito. Lá nos dezenas de milhares de processos que nós temos, nós contamos nos dedos os casos de prisão do Juizado Especial Criminal. E não sem razão, porque, como dito pelos senhores, são os crimes menores. Se para aqueles de média potencialidade há um entendimento pacífico de que deve ser aplicada uma pena alternativa, para os de menor, então, não há nem dúvida. E lá nas nossas transações penais, via de regra, a transação penal é feita ou por uma pena pecuniária, que é calculada em salários mínimos, tendo como parâmetro a condição econômica do autor dos fatos, ou uma pena de prestação de serviço à comunidade, que vai ser que é aplicada aos autores dos fatos, e por ele vai ser cumprida em horários que não atrapalhem tanto o seu trabalho quanto os seus estudos. Então, os senhores percebam que, tanto numa hipótese como na outra, o caráter educativo da pena alternativa é muito mais presente do que numa pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela é essencial. Mas ela é essencial em que casos? Ela é essencial nos casos, como dito aqui, graves, em que a permanência daquele cidadão que cometeu aquele crime após passar por um processo judicial em que a ele será utilizado todas as garantias, após isso, a ele será dado a pena de prisão. Mas naqueles casos em que a presença dessa pessoa na sociedade, ela impede a paz social, ela impede a convivência social. Então, nesses casos, a pena de prisão é fundamental. Já aqui nos casos do Juizado Especial Criminal, o legislador optou pelas penas restritivas de direitos. E aqui eu peguei o principal delito que nós temos lá no Juizado Especial Criminal, é o artigo 28 da Lei de Drogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, no caso do usuário de drogas, a lei penal
ela quase que é integralmente ressocializadora. Não tem pena de prisão aqui em nenhuma hipótese. A pessoa pode praticar dezenas de crimes tipificados no artigo 28. Em nenhuma hipótese ele será preso. Essa é uma novidade que foi trazida pela Lei 11.343 de 2006 e que gerou muita controvérsia. O professor Luiz Flávio Gomes, por exemplo, na sua obra sobre essa lei de crimes de drogas, ele defende que essa lei tornou o porte de droga para uso atípico. Baseando-se na lei de introdução ao Código Penal, que prevê pena de prisão para os crimes e para as contravenções penais, ele entende que quando não há prisão em nenhuma hipótese, não há se falar em crimes. Essa é uma das facetas de quem defende a inconstitucionalidade do artigo 28. Como dito para os senhores anteriormente, nós temos em vigor um julgamento que, por hora, está 3-0 em relação à maconha somente. E um voto em razão a todas as drogas que vai despenalizar aqui. Lá no Juizado Especial Criminal, nós vamos perder 20% dos processos se nós perdemos os usuários de drogas, que é mais ou menos o percentual que nós temos de usuários de entorpecentes. Mas não é só essa inconstitucionalidade que ela é levada em consideração. Essas penas em si, a advertência sobre o uso de drogas, a prestação de serviço à comunidade, e principalmente uma pena que é muito usada por nós lá, que é o comparecimento aos narcóticos anônimos, são medidas educativas que visam a ressocialização do usuário de entorpecente. Como dito aos senhores, hoje o usuário não é considerado um criminoso. Embora ele possa praticar o crime enquanto o Supremo não decidir, na verdade a ele é só dado uma pena ressocializadora. Outros delitos que nós temos lá no Juizado Especial Criminal, e eu já estou encerrando, nós temos lesões corporais leves e culposas, ameaça, jogos de azar, crimes de trânsito, crimes contra o meio ambiente, crimes previstos no Estatuto do Torcedor e crimes previstos no Estatuto do Idoso, e etc. São uma infinidade de delitos de menor potencial ofensivo. Eu arrolei aqui os principais que nós temos no dia a dia. E é interessante que, nesses crimes previstos no Estatuto do Torcedor, na verdade, são os crimes normalmente ocorridos em estádios de futebol. Todos nós sabemos, há uma grande quantidade de infrações penais cometidas no interior de estádios de futebol, nos arredores de estádios de futebol e no caminho para os estádios de futebol. Além dos crimes comuns que são praticados lá, por exemplo, há 15 dias eu estive no jogo São Paulo e Palmeiras trabalhando no juizado que funciona dentro do estádio, nós tivemos dois usuários de droga sendo apreendidos lá dentro, com uma porção de maconha cada um. Esses são crimes comuns, mas tem os crimes específicos do Estatuto do Torcedor, como causar tumulto durante espetáculo esportivo, fazer a venda de ingressos acima do valor previsto. São crimes específicos do Estatuto do Torcedor. E eu saliento o Estatuto do Torcedor porque aqui nós temos uma pena, além das penas privativas de liberdade, restritivas de direito que nós comentamos, aqui nós temos uma pena que é a proibição da pessoa de comparecer em jogos de futebol. Então, normalmente, a pessoa que comete um crime num estádio de futebol, normalmente pessoas que são participantes dessas torcidas uniformizadas, que existem muitas, ele é proibido por alguns meses, 3 meses ou 6 meses, de comparecer a qualquer jogo do time que ele faz parte. Mas como que isso é fiscalizado? No dia do jogo ele tem que comparecer e prestar serviço à comunidade em uma entidade pública, e lá ele deve ficar até o final desse jogo. Nós tivemos casos, por exemplo, lá no Fórum da Barra Funda, que nós oferecemos uma transação penal a alguns autores de fatos para todos os jogos que o clube dele fosse realizar até o final do ano, inclusive fora do país, caso houvesse essa possibilidade. Eu aqui, finalizando um pouco, eu até acho que fugi um pouco do tema aqui que inicialmente estava previsto para falar aos senhores sobre o caráter educativo da pena, mas eu queria salientar,
para os senhores que estão estudando, graduandos em Direito, que o direito penal, embora seja criticado por muitos organismos sociais, hoje ele é fundamental. Desde que é aplicado segundo os princípios constitucionais e princípios legais ditos aqui, respeitado os princípios das penas e buscando sempre a retribuição e ressocialização dos indivíduos praticantes de infrações penais, ele ainda é fundamental para que a sociedade consiga ter um mínimo de paz. Eu sei que muitos dos senhores podem me perguntar, mas hoje nós vivemos uma guerra urbana. Quem mora em São Paulo, numa grande São Paulo, em outros lugares do país, mas vamos falar aqui da nossa região, nós vivemos uma criminalidade muito grande, grupos criminosos que se agigantam, lugares da cidade em que nem todos têm acessos, embora por ordem de criminosos. Então nós hoje temos uma criminalidade em alta. Apesar disso, o nosso sistema ainda se mostra adequado. Como eu disse para os senhores, a gente deve buscar alternativas à pena de prisão, até porque a pena de prisão é aquela que possui um caráter mínimo educacional se comparado às penas alternativas. Mas, evidentemente, que a pena de prisão, para os casos mais graves, ela ainda é fundamental. Eu agradeço a atenção dos senhores, estou à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigado, doutor.